O governador do estado do Mato Grosso, Pedro Taques, participou nesta terça-feira de uma reunião com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, para pedir apoio e discutir sobre a crise econômica que atinge contas dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, mais o Distrito Federal. Pedimos uma reunião com o presidente da República e a ajuda do presidente do Senado, porque aqui é a casa da federação, onde os estados são representados. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, aqui é a casa da federação, e o senador, a presidente Renan Calheiros e os senadores que estavam conosco concordaram. Vamos tentar marcar uma reunião com a presidência da República hoje ou amanhã, para que mais uma vez possamos sensibilizar a presidência da República, o governo federal, a respeito da necessidade dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 20 estados estão com dificuldade de pagar salário, e isso significa a paralisação de políticas públicas, como segurança, como saúde, o que é ruim para toda a população brasileira. Mato Grosso aguarda o pagamento dos recursos do FEX ainda neste ano para atravessar a crise e amenizar o problema da diminuição dos repasses federais obrigatórios para a manutenção da saúde e também do Fundo de Participação dos Estados, o que impactou diretamente nas contas públicas. Muitos estados fizeram seu ajuste fiscal. Muitos. Mato Grosso, por exemplo, fez o seu ajuste fiscal, nós cortamos gastos. No entanto, a receita vem caindo, as transferências da União para os estados vêm caindo e muito. E nós desejamos uma compensação em relação a isso. Há 4 anos atrás, a União começa a desoneração da linha branca, por exemplo, geladeira, forno de micro-ondas e também a de veículos, em razão da diminuição do IPI. Isso repercutiu no Fundo de Participação dos Estados, sem contar os estados produtores que estão com crédito com a União Federal em razão do Fundo de Exportação, o chamado FEX. Mas mais do que isso, os estados, eles precisam ser ouvidos, os governadores precisam ser ouvidos. Sabemos da crise econômica nacional, agora a União, o Brasil, não vai sair desta crise sozinho. Precisamos dos estados-membros. O desenvolvimento passa pelos estados. Ao todo, o pacote solicitado pelos governantes das 3 regiões compreende um montante de 7 bilhões de reais. São 7 bilhões de reais para 20 estados, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por que isso? Porque na renegociação da dívida, 87% do que foi renegociado, apenas de 4 estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E nós não aceitamos isso. Os estados brasileiros, eles são iguais. Os estados não podem ser autarquias da União. Nós temos legitimidade para pedir isso. E contamos com a compreensão do presidente da República. Quero agradecer os senadores que estão nos ajudando nesta demanda. O governador também aguarda uma reunião com o presidente Michel Temer para tratar da liberação de novos recursos. Diante do agravamento da crise, Pedro Taques também não descarta a possibilidade de declarar em estado de calamidade. Dependendo do resultado da reunião, os estados podem editar um decreto, como o Rio de Janeiro. Este decreto fala de calamidade. Em existindo calamidade, os estados podem receber recursos da União e modificar a forma de pagamento de sua dívida. Estamos pensando nisso, mas isso traz um prejuízo para a imagem do Brasil, que é muito grande, e nós não queremos trazer prejuízo para o Brasil. O prejuízo já existe hoje em razão da crise histórica, em razão do atraso na folha de pagamento de alguns estados, parcelamento. E o prejuízo existe mais ainda na falta de concretização de políticas públicas como saúde, educação e segurança. Durante a entrevista, o governador Pedro Taques também falou sobre sua participação no Fórum de Governadores do Consórcio Brasil Central, que será realizado nos dias 6 e 7 de outubro, na cidade de Rondônia. Em Rondônia, nós teremos um encontro do Brasil Central, que são governadores do Centro-Oeste, mais Rondônia e Tocantins, que formamos um consórcio para debater os problemas locais desta região. Por exemplo, as fronteiras, debater o meio ambiente, debater a segurança. Já fizemos operações policiais com todos os estados e nós estamos tratando dos problemas comuns com a mesma solução. Será já a 15ª reunião lá em Rondônia, agora esse final de semana.